está em sua casa, levando o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Nós queremos que você, como nós, que estamos aqui, seja abençoado com a mensagem que o Espírito Santo reservou para falar ao seu coração. Nós somos uma igreja que proclamamos a breve volta de Jesus. Por isso começamos hoje com esse hino: breve virá, breve Jesus voltará. E hoje, no dia 6 de junho de 2021, domingo, o boletim é o 381 e o ano é o 6º. A nossa liturgia está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista Lucas deixou registrado no capítulo 13. Então abram em Lucas, no capítulo 13, deixem aberto, marquem esse capítulo 13. Hoje, todos os versos, toda a mensagem vai estar passando por esse capítulo maravilhoso. E a intenção é a mais simples de todas. Aliás, o Evangelho ele é muito simples, é muito direto. Jesus diz: arrependei-vos, senão perecereis. Esse é o recado que Jesus quer dar para você. Então, eu vou convidar agora o nosso irmão Márcio para fazer a primeira leitura, que está no livro de Atos, capítulo 3. Amém. Atos, capítulo 3, versículos 16 a 19. Boa noite, irmão. Irmãos, graça e paz. Vamos para a leitura. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vês e reconheceis sim a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que de antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém. Uma mensagem simples e direta. Arrependam-se para que os seus pecados sejam cancelados. Deus fez, através de Cristo, a propiciação para que nós pudéssemos ter a vida eterna e sermos salvos. Deus, em Cristo, nos redimiu dos nossos fardos pesados do pecado. Ele nos deu a redenção da escravidão que a gente vivia antes de encontrar com Ele. E é através da palavra que nós somos tocados. A palavra de Deus é quem abre o primeiro buraco no nosso coração de pedra. E é através dessa palavra maravilhosa, viva, eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, é que nós somos convertidos ao Evangelho. Somos chamados a crer em Jesus como o nosso Senhor e Salvador. E nesse momento eu quero chamar a irmã Silvânia, que venha até aqui no microfone e faça a oração para nós iniciarmos o nosso culto. Por favor, irmã. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz, irmãos. Então vamos à oração. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome. Somos falhos e pecadores, Senhor. Carecemos da sua misericórdia. Como sempre o nosso pastor fala, pecamos a todo momento, em atos, intenções, palavras. Perdoa-nos, Senhor. Guia-nos, Jesus. Tenha piedade de nós. Senhor Deus, nós que temos a salvação, pedimos por aqueles que ainda não abriram seus olhos. Suas escamas dos olhos ainda não caíram.
E eu clamo por todos, pelos meus familiares, familiares do meu marido, familiares de todos nós que estamos aqui reunidos e por todo mundo, porque necessitamos da sua misericórdia, necessitamos da sua salvação. É tudo que eu te peço e, Jesus, eu já te agradeço. Amém. 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 Obrigado, irmã. Eu queria agora convidar a irmã Margarete que venha até aqui ao culto para fazer a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 7 a 10. Ouçam. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém. Amém. Como eu disse, a mensagem do Evangelho é muito simples e direta. Aquele que ainda não se arrependeu, aquele que ainda vive em pecado, ele é como uma pessoa que está dentro do lamaçal. Está sujo até o cabelo. Mas quando a gente se arrepende, a gente olha um pequeno chapisco de barro em nossa roupa, já nos faz entristecer e nós queremos limpar aquela sujeira, aquela lama que é o pecado. O mundo vivia em trevas e João Batista veio pregando o batismo para o arrependimento. Mas muita gente confunde o arrependimento com superficial. Aqui João Batista diz para eles: vocês não estão se arrependendo verdadeiramente. Vocês precisam se arrepender profundamente. E nós vamos falar sobre isso hoje. Arrependimento com frutos. Arrependimento que tenha consequências, que haja transformação de vida. Não um arrependimento simples. Desculpa, falei uma palavra ruim para você, me perdoa, eu fui mal criado. Esse arrependimento é bom, mas não é um arrependimento para a vida. Preste bem atenção, se você ainda não consegue entender o que é arrepender-se para a vida eterna. Não um arrependimento educativo, que você manifesta ao seu irmão com educação, com respeito, mas um arrependimento diante de Deus, verdadeiro, que envolve inteligência, que envolve sentimentos, que envolve as vontades, que transforma você. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Preste atenção. E agora nós vamos louvar Deus com o hino 129, Ele é o Senhor.
Capítulo 3, versículo 9, momento em que a igreja é convidada a confessar seu pecado, a arrepender-se, porque nós não temos como nos libertar da nossa natureza dupla, nossa natureza dicotômica. Nós somos formados de uma carne e de um espírito. Nós somos formados por uma natureza que é herdada de Adão, mas agora já é habitada pelo Espírito. Então existe um conflito, existe uma briga, uma militância entre a carne e o Espírito. E nós, de tombo em tombo, vamos levantando, conforme o Espírito nos dá essa perseverança. Eu quero pedir a todos, se puderem, que fiquem em pé e leiam comigo o versículo 9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veja que promessa nós temos aqui. Vamos ler todos juntos? Com uma voz alta, sem vergonha, vamos ler bem claramente. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui existe antes da condenação a promessa da misericórdia. Nós vamos louvar a Deus então. Nós vamos nos ajoelhar, quem puder, e vamos confessar nossos pecados enquanto ouvimos.
e envergonhados nos colocamos, Senhor, como pecadores. Teu Santo Espírito nos convence do nosso pecado. Nós queremos que, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Nós não temos mérito algum, Senhor, mas o Teu Filho tem. O nosso sangue é um sangue imundo, Senhor, mas o Teu Filho tem o sangue imaculado, puro, incontaminado. E nós, no nome dele, Senhor, nos colocamos debaixo do sangue do Teu Filho, para que o Senhor não veja a nossa imundícia, mas veja a pureza e a beleza do que Teu Filho fez por nós na cruz. Ele morreu no nosso lugar. E nós temos o privilégio de conscientemente nos arrependermos dos pecados que cometemos e pedir perdão. E nos colocamos também voluntariamente, com vontade de abandoná-los, Senhor. Sabemos que é uma luta difícil, mas nós nos propomos a abandoná-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E adicionar agora que faça por nós a parte das orações intercessórias. Então vamos lá, pessoal, hoje com as nossas orações intercessórias. Eu queria pedir pela nossa igreja, porque é uma igreja que adora, uma igreja que ensina, uma igreja de discípulos, uma igreja que edifica de trabalhadores, uma igreja que ama uma comunidade de servos, uma igreja que testemunha uma comunidade de missionários, uma igreja que ora, uma comunidade de intercessores. Somos uma igreja que crê em milagres, uma comunidade de crentes em Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor vivifique, santifique essa igreja, Senhor. Coloque as tuas mãos, coloca nos membros, Senhor. Vai abençoando cada um, vai fortificando cada um. Eu peço hoje, em especial, pela Desi, pelo Ney, pela Meire, pela Natália, pelo Mateus, pela Silvana, pelo Márcio, pela Vitória, pela Margarete, pelo Alexandre, que passou essa semana resfriado, pela Marina, pelo Felipe, pela Titi, pelo Rony, por mim, pelo Zé Benedito. Pedimos também pela Dona Líria, que ainda está internada. Peço, Senhor, pela minha, peço pelos filhos dela, pelas noras, e peço, Senhor, também pelo presente que hoje nos deu. Se confirmar, nós vamos ter aqui um nenenzinho na igreja. É uma alegria, Senhor. E peço também, Senhor, se for da tua vontade, um neto para mim e para os Benedito. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Enquanto nós ouvimos o hino 128, Sossegai, nós vamos ter a oportunidade de consagrar nossos dízimos, devolvê-los a Deus que nos abençoou, consagrar nossas ofertas. Thank you.
pelos dízimos, ofertas, pelas intenções. Pai do céu, Pai querido, aqui estão as ofertas e aqui estão os pedidos também por escrito, Senhor. Todos entreguem no teu altar, Senhor. Que esses dízimos, essas ofertas, sejam para benefício da igreja, sejam usados com sabedoria, com responsabilidade, Senhor. Que esses ofertas que foram entregues se sirvam para edificar e para que a igreja fique maior, que ela consiga crescer, que ela consiga trazer coisas melhores em termos de tudo, Senhor, que a igreja precisa. E também os pedidos, Senhor, que estão aqui. Esses pedidos, Senhor, nós entregamos com humildade, Senhor, e pedimos que o Senhor fique atento a eles, Senhor. E se for da sua vontade, se for para honra e glória do teu nome, que eles sejam respondidos. Que eles vão ser respondidos, não sabemos. Nós vamos agora esperar o tempo do Senhor. É isso que nós acreditamos, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou pedir a todos que abram a palavra de Deus. O Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 13. E aqueles que puderem, coloquem-se em pé para fazermos a leitura bem reverente, bem respeitosa. Evangelho de Lucas, capítulo 13, os versos de 1 a 5. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Até aqui, a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Você que está aí em sua casa, que nos acompanha, mantenha a Bíblia aberta nesse texto e acompanhe a exposição para que nós possamos nos alimentar com este ensino precioso de Jesus. Depois nós participaremos da ceia do Senhor. Ela acontece todo domingo, todo primeiro domingo do mês, aqui na nossa igreja. Senhor Deus, diante da Tua palavra aberta, Senhor, nos constrangemos e pedimos humildemente que nos conceda o Teu Santo Espírito para iluminar nossas mentes, para quebrantar o nosso coração e para nos transformar em pessoas um pouco melhores do que nós entramos aqui, Senhor. Não nos deixe sair como nós entramos. Concede-nos essa graça, santifica-nos pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só colocar para os irmãos o que aconteceu exatamente neste momento. Imaginem vocês ali, Jesus era uma pessoa de um carisma que talvez jamais existirá alguém igual. E ele atraía multidões ao redor dele, e ali tinha de tudo. Em torno dele tinha gente de todos os tipos. Ele tinha amigos, tinha adoradores, tinha conhecidos, ele tinha inimigos,
e ele tinha quem queria matá-lo. Ali existiam saduceus que dominavam o templo, era a elite aristocrática dominante, que tinha o templo como um grande negócio, onde se existia uma moeda própria do templo, e todos aqueles que vinham oferecer seus dízimos, suas ofertas, comprar animais para sacrifício, tinham que trocar moeda com os cambistas, como hoje a gente faz com dólar, com euro, com libra. Eles dominavam. Havia uma outra elite, uma seita política e talvez religiosa, chamada dos fariseus. Eles detinham a interpretação da lei, o ensino da lei. Eles, junto com os mestres e os escribas, dominavam o ensino do povo em relação à lei, a interpretação deles, pessoal deles. E havia, no meio das interpretações pessoais, tradições humanas, como existe hoje em igrejas grandes, tradições humanas, dogmas humanos, né? Os líderes que impõem determinadas atitudes, como, por exemplo, a infalibilidade papal, que é bastante conhecida em todo o mundo, mas também existiam pessoas que estavam ali procurando atentar ao Senhor, fazendo cair em armadilhas. Os seus inimigos, talvez herodianos, que eram um partido político que apoiava o rei Herodes, existiam soldados disfarçados no meio da multidão para ver se ali existia alguma possibilidade de revolução, se de toda aquela gente poderia surgir uma revolução, e Pilatos então prontamente agiria. Existiam os essênios, que eram homens judeus rigorosíssimos e céticos, que não se misturavam nem no templo, eles adoravam. Eles tinham o próprio culto, eles tinham a própria maneira, e existia um bairro dos essênios dentro de Jerusalém, onde só eles viviam entre eles. E também existiam os zelotes. Os zelotes eram homens violentos e armados, que andavam o tempo todo procurando rechaçar o Império Romano, o domínio dos romanos. A atmosfera política naquele tempo era quase um barril de pólvora. E ali ministrava o Senhor. No meio de tudo isso, ministrava o nosso Jesus, o Senhor, que criou todas as coisas e que vestiu um corpo humano e veio morrer em nosso lugar. Ali ele ensinava, ali ele fazia os sinais, os milagres, ali ele colocava coxos para andar, cegos para ver, mudos para falar, ele expulsava demônios, ele confrontava os fariseus com as suas interpretações erradas. E Jesus então tinha adoradores, mas tinha gente que queria matá-lo. E vem essa notícia: mas quem dominava esse mundo de então? Para vocês terem mais um pouco de informação: Tibério, Cláudio, Nero, César, o imperador romano. Um menino que foi adotado pelo Augusto César. Quando Jesus nasceu, era o imperador Augusto César. Ele adotou esse menino, porque ele não tinha um filho dele, biológico.
abandonou Tibério. E Tibério cresceu vendo aquela atrocidade que os imperadores faziam. E ele então nomeia para governar a Galileia um outro homem crudelíssimo, chamado Pôncio Pilatos. O governador da Judéia, desde Cesareia de Filipe até o sul, era Pôncio Pilatos. E o rei da Galileia e da Pérea era o Herodes Antipas, que era filho do Herodes o Grande. Nós sabemos que Herodes o Grande mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos quando Jesus nasceu, por medo. Por medo. E no lugar dele, herdou o Etinarca, que é o filho direto de Herodes o Grande. Ele herdou o posto de rei. Mas ele matou tanta gente em tão poucos anos que ele foi exilado pelo imperador. Tal era a crueldade de Arquelau. E aí então nós temos governadores destacados para governar a Judéia. Esse clima todo é misturado com as atrocidades que Pôncio Pilatos fazia. Quando ele foi indicado para vir para a Judéia, ele trouxe dezenas de estandartes com o busto de Tibério César. E ele então colocou esses estandartes dentro do templo, nos portões, dentro dos palácios, em toda a Jerusalém, dizendo: aqui quem manda é Tibério César, aqui quem é Deus é Tibério César, aqui não existe Jeová, aqui existe o imperador Augustus, Tibérios, Cláudios, Nero, César. E isso causou uma revolta muito grande entre os judeus. Depois o imperador Quirino fez um censo à revelia dos zelotes e dos essênios, que foram frontalmente contra, para aumentar os impostos que iriam para Roma anualmente. Ali houve uma revolução. Tudo estava preparado para que então, no ano 70, Roma destruísse Jerusalém completamente. Jesus está no meio desse barril de pólvora. Jesus está ali. E a notícia que chega para ele é de que galileus, conterrâneos seus, acabaram de ser assassinados no pátio do templo. Senhor, e o sangue do sacrifício deles, quando eles sacrificaram, seus pecados passaram para o animal, e o sangue deles se misturou com o dos animais. Portanto, eles estão condenados eternamente. Isso é uma atrocidade. Isso é um homicídio, um crime hediondo na época. Para o judeu era a pior coisa que podia acontecer, porque o animal sacrificado tinha recebido os seus pecados. E então os galileus foram assassinados e a mistura do sangue no chão contaminou e eles passaram a morte em pecado. Então, Jesus, diante disso, estava quase que num beco sem saída. O que ele faria? Qual seria a posição de Jesus? Porque eles chegaram ali com intenções: confrontar Jesus com Pilatos. E se ele fizesse isso, ele estaria também quase que condenado à morte. Ele poderia estar defendendo Herodes, porque os galileus estavam sob a jurisdição de Herodes. O rei Herodes era extremamente violento, e ele e Pilatos não se davam.
Eles quase que se pegavam ali. Mas, quando então galileus são assassinados na Judéia, isso ofende diretamente o rei Herodes. Jesus, tomando o lado dos galileus, que eram conterrâneos seus, ele estaria então apoiando o rei Herodes contra Pilatos e causando aí uma guerra entre os dois governantes. Por último, talvez a mais provável é saber de Jesus o que ele achava dos galileus terem sido mortos daquela forma. Aí então, nesse contexto todo, nós temos uma informação. Jesus está dentro da Judéia. Jesus está falando para judeus, não está falando para mim, nem para você hoje. É preciso nós entendermos o que ele queria dizer para aquelas pessoas. Depois Lucas escreve, e nós hoje lemos isso, há 2000 anos. Mas o que ele queria dizer com isso? Aqueles discípulos dele, os 12 estavam ali com ele, e em volta dele existia aquela multidão toda que esperava a resposta de Jesus, a posição dele. Ele nunca ficava em cima do muro. Aliás, ficar em cima do muro é próprio do cristão, da maioria dos cristãos, esperar para ver o que vai acontecer e então tomar um lado. Mas Jesus não, ele sempre tinha uma posição, ele sempre tomava uma posição, não ficava em cima do muro. Ele era o Filho de Deus, e ele viu a mente desses homens querendo pegá-lo, e curiosamente, sabendo o que ele achava disso tudo. E aí então nós vamos ver o que esses judeus pensavam na época, o que os judeus achavam quando uma pessoa morria dessa forma. Eu vou ler para vocês em Deuteronômio 28. Uma vez a Thelma me falou isso, ficou na minha mente, e eu achei esse versículo ontem. Deuteronômio 28, 20, não precisem abrir. Vou ler para vocês. Diz assim, presta atenção, vocês vão entender como é que eles ouviram o que essa notícia causou neles. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então, o que esse texto quer dizer? Eles, até desde criança, eles aprendiam a lei do dente por dente, olho por olho. Eles aprendiam que uma pessoa má vai ter sempre uma morte ruim, uma pessoa boa vai ser abençoada. O rico sempre foi tido como abençoado por Deus, embora ele fosse um corrupto e bandido, assaltante, próspero porque roubava, próspero porque desviava verbas. Graças a Deus isso não existe hoje aqui no nosso país. Mas Jesus está diante dessa gente que pensa assim. O ímpio tem que sofrer. Veja o que diz Provérbios capítulo 4. Vou ler para os irmãos rapidamente. Olha que eu vou ler Jó capítulo 4. Elifas diz para Jó: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal,
isso mesmo eles cegam, isso mesmo eles colhem. Depois diz em Salmo 58, alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. É isso que eles aprendiam, é isso que ele está dizendo. Jesus, é assim, esses galileus mereciam isso? É dessa forma que eles pereceram violentamente, porque eles eram maus? Diz o Salmo 52, também Deus te destruirá para sempre, há de arrebentar-te e arrancar-te de tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Provérbios 6, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Muitos textos do Antigo, eu estou usando só os 5 primeiros livros e os Salmos. Por isso, muita gente tem ideia de que Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo. O Deus do Antigo é violento, o Deus do Novo é amoroso, mas é o mesmo Jesus. É uma questão de interpretação apenas. Então, com esse conceito na mente, eles achavam que os galileus tinham merecido aquela morte e queriam ouvir o que Jesus falou. Eu quero lembrar um fato triste aqui no nosso país, em 2013, no Rio Grande do Sul. Uma boate se incendiou e morreram centenas de jovens sufocados. Até hoje, ninguém foi condenado. Até hoje, eles não sabem que lei aplicar naqueles que foram responsáveis. E as famílias estão sem resposta. Aqueles 200 e tantos jovens pereceram daquela forma porque eles eram mais pecadores do que os outros. Eu mesmo, e confesso isso publicamente, eu mesmo disse, provavelmente eles mereciam, porque eles estavam no inferninho. Eu confesso isso. Portanto, este conceito não é só desses que estão em frente a Jesus há 2000 anos, é nosso também. Além do merecimento, mereceu. A mesma forma, quando a gente ouve aí idosos dizendo, mas filho, você é tão bom, você merece isso, você tem tudo que tem porque você merece, você fez por merecer. Agora eu queria que vocês, com tudo isso, o contexto político, a confusão, a revolução prestes a estourar, Jesus ali no meio da multidão, galileus assassinados violentamente por Pôncio Pilatos. Jesus diz para eles assim, olha aqui, que coisa linda. Não esqueça nunca disso. Nunca esqueça. Porque é o próprio Senhor falando. Ele diz assim, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ele pergunta, vocês acham que esses galileus morreram assim porque eles eram mais pecadores? Você acha que eles deviam mais a Deus do que os outros galileus? Primeiro ele diz, os galileus. Os galileus eles eram separados da Judeia por Samaria. Mas eles agiam praticamente da mesma forma que os judeus. Eles atravessavam para o Rio Jordão, subiam para Jerusalém e vinham ao templo sacrificar.
por causa dos seus pecados. Eles cumpriam rigorosamente também os preceitos da lei de Moisés. E aí então Jesus diz: vocês acham que eles são culpados mais que os outros, que eles devem mais a Deus do que os outros? Ele responde, ele mesmo: não eram. Não eram. Guarda isso. É o Senhor falando. Não eram. Quando você estiver diante de uma catástrofe, de um desastre, de um avião que caiu, de um motoqueiro que caiu porque corria muito, de um acidente de carro, você tome cuidado para não julgar aquele que sofreu o acidente. Porque isso é a primeira coisa que nós fazemos, que eu faço. E Jesus ensina, não eram. E ainda reforça, eu vou afirmo. A autoridade de Jesus era de Deus. É Deus falando comigo e com você 2000 anos depois. É Deus falando com aquela gente que está em volta dele. E eu vou afirmo, não eram. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Quem você pensa que é? Quem você acha que é melhor que outros? Eu não morri de Covid, porque Deus me abençoou. O Covid arrepiou e morreu na minha frente. Não me contaminou. Deus pôs uma barreira porque eu sou bom. Não eram. Não eram. Vamos mudar nossa mente, como Jesus está nos ensinando. Mas ele diz a lição seguinte: por que ele falou isso? Porque todos nós somos iguais, farinha do mesmo saco. Gente que tem lama de Adão na sua canela. Gente que traz o genoma errado de Adão e de Eva no lombo. Ele diz: não, se vocês, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Tem tradução que diz também vocês vão morrer. E outras dizem que vocês vão morrer do mesmo jeito que os galileus morreram. É assustador isso. Se vocês não se arrependerem, igualmente, da mesma forma, do mesmo jeito, também vocês vão perecer. Porque eles não eram piores do que você. Eles, infelizmente, estavam no lugar e na hora errada. Diante de um homem do mundo, um homem gentil, violento, cruel, desonesto, corrupto, que não obedece a nada. Pôncio Pilatos. Ele não estava nem um pouco preocupado. Tudo era justificado por revoluções. Eu ali fui promovido porque eu matei gente ruim. Para ele era assim. Para os judeus que estavam perguntando a Jesus, esses galileus eram gente ruim mesmo. Eram dos piores. O comentário nosso hoje é o mesmo. Pode ser palavra diferente, mas o nosso pensamento é sempre esse. Você acha que você não foi, porque você é melhor que aquele que foi. E ele continua. Jesus diz: ou cuidais
ou cuidais, que aqueles 18 sobre os quais zelou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí então, ele deixa os galileus e traz para o contexto das pessoas que estavam em frente a ele. Por isso que é difícil. Jesus não tem como você fugir dele. Ele falou isso há 2000 anos atrás, mas eu fiquei envergonhado quando eu entendi o que ele quis dizer. 2000 anos depois, quando Martinho Lutero, caminhando para uma cidade alemã, ele e um amigo são pegos por uma tempestade. E Martinho Lutero vê o amigo ser fulminado por um raio. Ele se ajoelha, chora, agradece a Deus. E ele diz assim: o que eu falaria por meu Deus sobre os meus pecados? Meu amigo morreu fulminado, não teve tempo algum para se arrepender. O que eu diria para Deus? Que cor eu ficaria diante do meu Senhor sem confessar meus pecados? Qual seria a minha justificativa? E então, Martinho Lutero, a partir dali, passou por uma maturidade muito grande. Passou a interpretar melhor a sua teologia. E ele é um gigante que escreveu livros maravilhosos. E Jesus diz assim: esses 18 que a torre caiu, Siloé era um tanque onde havia reservatório de água e havia também o local para purificação. Os judeus não entravam no templo sem antes tomar um banho e se purificar, colocar roupas brancas. Eles desciam ao tanque de Siloé. E isso fica no sul, lá no sul, perto do vale de Cedron. E tinha uma torre ali. E Pilatos tirou do templo dinheiro, extorquiu dinheiro do templo. E os judeus sabiam disso, por isso que Jesus contou isso. Ele tirou dinheiro do templo para fazer um aqueduto e reformar a torre de Siloé. Talvez esses 18 estavam ali trabalhando. Mas trabalhando para quem? Trabalhando para Pilatos. Eram judeus reformando a torre, construindo um aqueduto com dinheiro roubado do templo. Deus castigou esses 18. A mente deles é a mesma que nossa. Quando um político tem câncer e morre, você diz: ele merecia, era corrupto. Jesus diz assim: vocês acham que esses 18 que morreram lá eram mais pecadores do que os habitantes de Jerusalém? E ele responde: não eram. Não eram. Eu não afirmo. Eu digo com todas as palavras: eles eram tão ruins quanto vocês são. Eles eram tão pecadores quanto vocês são. Eles mereciam morte eterna, tanto quanto vocês. Por isso, eu vos alerto: se não vos arrependerdes, igualmente, da mesma forma como eles, vocês vão morrer. Essa lição, ela machuca a gente. É uma lição que envergonha, porque há 2000 anos o Senhor ensinou isso. Até hoje a gente pensa dessa forma. Eu queria deixar
parte da Escritura gravada na mente de vocês. Não ache que você é melhor do que ninguém. Não se julgue mais bonzinho do que os outros. Não julgue que aquele que sofreu um acidente e morreu ontem mereceu. E você que está vivo, sadio, foi abençoado por Deus. Ele não tem mais tempo. A urgência que Jesus diz aqui, se não vos arrependerdes, é urgente. Porque assim como aqueles galileus foram mortos sem perceber a traição por Pilatos, foram mortos sem ter direito à defesa, você pode morrer. Assim como a torre caiu em cima e esmagou esses 18 trabalhadores de Jerusalém, você também pode morrer. É urgente o arrependimento para a vida. Eu quero ler para você da Confissão do Westminster a definição de arrependimento. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza, se enche de horror por seus pecados, abandona-os, volta-se para Deus inteiramente determinado a obedecê-lo. Essa é a definição de arrependimento para a vida. Quando você pensa que se arrependeu, quando você diz, desculpa, eu não quis falar isso. Arrependimento envolve cada célula do seu corpo, cada molécula, cada reação química que o teu cérebro produz, cada hormônio, cada glândula, cada alça intestinal, cada sistema circulatório, respiratório, muscular, esquelético, cada célula do seu corpo tem que estar arrependida. Você precisa ficar arrepiado assim por causa do pecado que você comete. Não importa o tamanho dele. Arrependa-se antes que seja tarde. Antes que você morra como eles morreram, de repente. De uma hora para outra. Senhor Deus, neste momento, nós queremos que o Senhor nos abençoe. Não só com essa palavra, com esses ensinos, nos abençoe com transformação de vida. Transforma-nos, modifica as nossas vontades de acordo com essa palavra. Não nos deixa mais pensarmos que somos melhores que alguém. Que o Senhor nos abençoe, porque nós somos mais bonzinhos que os outros. Não nos deixa mais errar dessa forma, Senhor. Nos abençoe também agora, para que nós participemos da ceia do Senhor. Eu quero ler um verso terminando, quero a minha oração em nome do Senhor Jesus. Mas em 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: examine-se, arrependa-se, cuide-se, confesse o seu pecado, pois o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E assim, não deixe de tomar do pão, não deixe de beber do vinho, porque é nessa força que nós vamos caminhar. É com essa
com esse alimento, a presença do Espírito, a presença do Senhor Jesus em nós, é que nós vamos lutar contra essa natureza pecadora que nós temos. Quero então convidar todos para participar da ceia conosco. O hino agora será executado 214, enquanto nós preparamos a mesa. que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Música
queremos neste momento, Senhor, alimentados espiritualmente pelo Teu corpo, Teu sangue, um mistério que só nós, alcançados pela Tua graça, que nos arrependemos para a vida, entendemos. Só nós que podemos sentir a Tua presença em nosso corpo, em nosso espírito, nossa alma, nossa personalidade, nosso temperamento, todo o nosso ser modifica-se diante de tão grande salvação. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, acompanha-nos nas nossas casas, abençoa-nos, abençoa os nossos filhos, alcança-os também, Senhor, onde estiverem, cuida deles, cuida de nossas famílias, elas existem para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. E agora eu queria pedir a todos que fiquem em pé, você que está em sua casa, fique em pé também para receber a bênção, mesmo à distância. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, esse que morreu no meu e no seu lugar, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o Criador, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que nós tivéssemos vida, e a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos convence do nosso pecado, que nos acompanha, que nos dá alegria, que nos dá a paz, que excede todo entendimento. Estejam com cada um de vocês, com todos nós, povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Quero desejar a vocês uma Semana Santa, abençoada, e não se esqueçam, não era. Arrependei-vos, porque senão perecereis igualmente. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Rosimeire, eu recebi o seu recado, nós vamos colocar em oração sim essa semana, viu? Tá bom? Deus abençoe vocês, boa semana, viu?